Bom dia, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta terça-feira dia 15 de abril, Marcos 11, 12 a 14. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Estamos acompanhando Jesus na sua última semana aqui na Terra. Vimos a purificação do templo e agora a figueira que se secou. Jesus tinha por costume ir a Betânia. Então, na segunda-feira, depois das suas ações, ele volta para Betânia. E na terça-feira de manhã, ele volta para Jerusalém. Mas por quê que foi na terça-feira de manhã? Porque Mateus, que narra o mesmo texto, aliás, os 4 evangelhos narram esse texto. E Mateus tem um detalhe que os outros 3 não têm, que era pela manhã, no dia seguinte pela manhã. Mas Marcos tem um detalhe que os outros 3 não têm. Porque Marcos diz que não era tempo de figos. Então, quando ele chega na terça-feira, de volta ao templo, que ele tinha, na segunda-feira, expulsado os vendedores, ele agora volta para o templo. Mas antes de chegar no templo, ele avista uma figueira. E ele vai na figueira. Interessante que, pelas características da figueira, ela devia ter frutos. Porque as folhas dela estavam bem intensas. E era quando as suas folhas estavam dessa maneira, é que ela produzia figos. Mas apesar dela estar desta maneira, Marcos declara que não era tempo de figos. Algumas pessoas me questionaram sobre isso. Ora, se não era tempo de figos, não era para ter figos. E por que Jesus amaldiçoa a figueira por não ter figos numa época do ano que não devia ter figos? É bom que a gente pense que Jesus estava ensinando os seus discípulos. Os discípulos iam continuar a mensagem que Jesus vinha trazer. Não iam continuar a obra de Jesus, porque a obra de Jesus foi consumada na cruz. Ele declara: tudo está consumado, a obra está completa. Mas a divulgação desta obra precisava continuar. E ela ia continuar com os discípulos, e continuou com os discípulos. E estes discípulos fazendo outros discípulos e outros discípulos, e passam os anos, passam os séculos, e este evangelho chega até nós.
E nós precisamos continuar divulgando a salvação que Jesus oferece para todo mundo. Então, Jesus queria ensinar aos discípulos que, na sua caminhada, continuando a pregação que Jesus havia iniciado, eles não tinham uma época específica para produzir frutos. Eles precisavam produzir frutos em todo o tempo. Às vezes a gente não presta atenção em alguns detalhes dos ensinos de Jesus que são importantes. Jesus não amaldiçoou a figueira por ela não ter figos, mas Jesus amaldiçoou a figueira para ensinar aos seus discípulos que eles precisavam produzir frutos, independente da época do ano. E é assim que os discípulos de hoje precisam agir, produzir frutos, independente da época e do local onde eles estão. Este foi o ensino principal que Jesus quis ensinar aos seus discípulos na terça-feira. Depois ele curou enfermos e depois ele fez uma série de discursos. Mas nós vamos ficar com este episódio na terça-feira que antecede a crucificação de Jesus. Que esta terça-feira possa ser abençoada para todos nós. Amém.